para dizer iniciar. ali que o Alexandre respondeu que é primo da Luciana no chat. Sim, sim, eu vi. Obrigada. Obrigada pela presença, Alexandre, e todos, e todas, e todos que estão aqui nessa tarde. Ver se eu consigo falar e, ao mesmo tempo, autorizar aqui a entrada, que não para de chegar gente aqui. Tá lindo isso. Eu acho que nós já podemos iniciar, né? Acho que nós já podemos iniciar, então, a nossa tarde, né, com esse ato público de defesa da dissertação da Luciana Dornelles Ramos. Eu quero já de imediato e antes de tudo agradecer imensamente, de coração, poder contar com essa banca tão linda, tão especial, que a Luciana escolheu, né, junto comigo, para que pudesse fazer a leitura, né, um ato de confiança, um ato de compartilhar a palavra, e que vocês acolheram de uma forma muito bonita, muito afetuosa, muito responsável, né, naquilo que a gente entende como responsabilidade, o ato de responder ao outro, né? Então, quero agradecer muito a professora Ivanilde, em especial, que vem de longe, de fora da URGS, e que tenho o prazer de conhecê-la aqui. Ive, pode te chamar de Ive? Com certeza, por favor. Eu ficava em dúvida se eu escrevia Ive ou Ivanilde. Ai, por favor. Mas eu imaginei, assim, que é muito bonito também o Ive, né? Então, agradecer muito, Ive, pela tua disponibilidade mesmo de fazer essa leitura e de passar por esse processo, que também não foi um processo fácil até nós chegarmos aqui. Agradecer muito a Gladys e a Cida, que já participaram no momento de qualificação da Luciana, né? Bom, eu pensei muito no que dizer nesse momento inicial. O que é possível dizer nesse momento inicial? Então, a primeira coisa, assim, que eu penso ser importante é dizer que esse ato de hoje, ele representa muito o que nós estamos vivendo no Brasil. Ele representa muito de diversas formas, né? Estamos vivendo um momento extremamente trágico e é muito difícil iniciar dessa forma, mas a gente não pode deixar de dizer isso. Um momento trágico que é vivido no Brasil, que hoje se torna o epicentro, né, da pandemia mundial, onde mais de 260 mil pessoas já morreram de Covid. E a gente sabe, né, nós sabemos disso, que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos uma política responsável mesmo, né? Uma política séria, uma política que fosse permeada fundamentalmente pela opção da vida e não pela opção única e exclusiva da economia. Mas esse ato aqui, ele representa também outro sentido desse momento. Ele representa a garra, a força, a luta da Luciana para chegar até esse momento.
representa, através da luta da Luciana, a luta do povo negro desse país, que ainda acessa pouco a universidade, que ainda acessa pouco programas de pós-graduação, que ainda acessa pouco a docência nas universidades. Então, esse momento aqui, ele também é um momento, é claro, de muita alegria por a gente estar aqui, de alguma forma, juntos, juntas, juntos. Estamos aqui em 68 pessoas até esse momento, para festejar essa caminhada da Luciana, e a Luciana que, na sua qualificação, foi indicada para passar diretamente ao doutorado. Então, esse momento, ele carrega esse paradoxo, né, de nós estarmos aqui vivendo essas duas coisas, essas duas realidades. E a ausência da Luciana, a ausência de corpo, né, porque ela está aqui, profundamente presente, através de todos vocês, principalmente dos familiares da Luciana que estão aqui, que eu quero agradecer de coração, né? Eu sei que é um momento muito difícil para a família, pensar aqui na Neiva, no Gilberto, em todos os irmãos da Luciana, né, que hoje vivem esse momento tão difícil, como muitas famílias. Então, eu queria iniciar com essas palavras, nesse difícil lugar que é a virtualidade, a gente poder traduzir tudo isso, porque como seria bom que a gente pudesse estar presencialmente, né, Ive, que tu pudesse viajar aqui para o Rio Grande do Sul, depois a gente pudesse festejar, ir para um bar, para algum lugar qualquer, para festejarmos juntos e para rir, brincar, tudo isso que é tão importante para a vida. Mas não conseguimos, né, nesse momento, fazermos isso, então que esse lugar da virtualidade, dos quadradinhos, não percamos esse laço, né, de afeto e de resistência, né, que é tão fundamental para a gente poder alimentar coletivamente. Eu queria pedir a todos vocês, então, que a gente pudesse fazer um minuto de silêncio, trazendo pensamentos, energias, cores e tudo que a gente puder trazer para iluminar a família da Luciana e para iluminar todas as famílias desse Brasil e do mundo, que também, né, não é uma questão apenas brasileira, né, mas é algo que atinge o mundo inteiro. Bom, é dessa forma, então, que nós iniciamos a nossa sessão pública de defesa da dissertação
da Luciana, dissertação intitulada Descolonizando Práticas Pedagógicas, a narrativa de uma educadora na luta pela educação. Para explicar um pouco para vocês, tá aí, a Cida já mostrou, para explicar um pouco para vocês, que para mim também é algo novo, essa possibilidade que nós fomos buscar, então, junto à coordenação para que essa defesa acontecesse. Ela é uma defesa pública e ela é garantida, referendada pelo regimento do programa de pós-graduação, e nós, nessa situação específica, organizamos, então, devemos organizar, né, essa sessão pública da seguinte forma: o envio dos pareceres da banca, já com a avaliação, né, final, se é aprovado ou não, se necessita algum reparo ali na escrita. E esses pareceres são lidos por mim, né? Eu realmente gostaria que cada professor aí da banca, né, cada uma de vocês, pudesse fazer a leitura, né, desse parecer, e fui recomendada aí por uma mais velha que isso não acontecesse, porque poderia, inclusive, gerar uma impugnação da banca, desse ato aqui público. Então, para não a gente correr esse risco de forma alguma, né, que esse momento seja impugnado, eu vou fazer a leitura conforme recomenda, então, o regimento, né, do programa de pós-graduação, dos 3 pareceres. Vocês vão cansar um pouco de ouvir minha voz, né, na leitura desses pareceres. E depois, aí sim, eu passo a palavra para a banca e para alguém mais que queira dirigir alguma palavra para a gente fazer, então, também o fechamento desse momento, com a leitura da ata e fechando essa sessão pública. Ok? Então, eu vou seguir a orientação que nós temos do programa de pós-graduação, começando com o parecer da professora externa, né, da universidade, que é a professora Ivanilde Guedes de Matos. Eu estou com um problema agora aqui, que eu botei o texto aqui na tela para mim ler, e eu tenho que estar autorizando aqui a presença de todo mundo. Então, vamos ver, eu vou ter que talvez parar em algum momento e ver como é que eu faço essa autorização. Então, vou começar. Magali? Oi. Não tem como tu autorizar, por exemplo, ou eu ou outra pessoa para abrir a porta? Não tem, né? Nesses pontinhos que tem aí do lado, não existe. Quem está aqui não sabe se dá para fazer, porque daí eu podia abrir e tu ler com tranquilidade. Eu procurei também aqui, não consegui. Não achou? Desculpa, Magali, boa tarde a todos. Boa tarde. Podes passar o comando de moderação para a Cida? Ah, tá. Clica aqui no meu nome, é isso, né? Clico no teu nome, Cida. É isso, Heráclito? Isso, clica ali em cima da Cida e autoriza ela como moderadora. Ah, então vai ser muito melhor. Tornar moderador. Tornar moderador. Perfeito, Cida. Vê se tu consegue já fazer isso e eu já inicio a leitura. Vamos ver se vai funcionar. Agora não entra ninguém para a gente testar. Cida, eu gostaria que se tu pudesse depois, quando estiver mais ou menos aí já no meio das leituras, salvar a lista de participantes para mim, pode ser? Acho que vão entrar mais pessoas. Sim. E
vai esperando um pouquinho. Tá, pode deixar. Então tá, faço isso. Então, eu vou iniciar a leitura. O parecer da professora Ivanilde Guedes de Matos, a Ive. Boa tarde a todas e todes, Shepa Baba. A bênção às mais velhas, a bênção ao meu pai, seu Guedes. Sauabona, a comunidade que aqui se faz presente, a família de Luciana Dornelles, a amigas, os amigos, alunas e alunos, suas professoras, sua orientadora Magali Mendes e sua banca, as professoras Gladys Kercher e Maria Aparecida Bergamassi. Sou imensamente agradecida pelo convite para participar desse momento, considerando que a candidata já é uma vencedora. Tenho apreço e compromisso pelo objeto de estudo da pesquisadora Luciana Dornelles. Também sou licenciada em Educação Física e fundadora do coletivo Marcha do Empoderamento Crespo de Salvador, que já faz 5 edições da marcha nas ruas de Salvador, reunindo em torno de 8.000 jovens negros e negras, quilombolas, LGBTQI+, vovós e vovôs, em um número significativo de crianças marchando pelo fim do genocídio da juventude negra e dos LGBTQIA+, pelo direito do cabelo crespo e pelo reconhecimento da cultura de matriz africana, dentre outras pautas que nos são muito caras. Dito isso, minha arguição será um diálogo horizontal, mas certamente muito respeitoso, e onde eu identifiquei uma lacuna, vou me ater a ela, no sentido de te provocar uma reflexão e, quem sabe, adotar a sugestão. Não se preocupe em me responder, penso que vale mais a pena a interação resultante desse momento, visto que poderemos, posteriormente, ter mais contatos e ajustes, caso seja necessário. Entendemos que, quando fazemos parte da banca de outras pretas, nosso compromisso será sempre buscar sanar questões que podem, em outras mãos, servir para deslegitimar nossas produções. Afinal, não somos meninas, sabemos o quanto difícil é fazer a ciência reconhecer nosso potencial científico. Indo ao texto. Sugestão: dar um caráter mais central da estrutura do texto, apresentando, ou seja, sua pesquisa de mestrado. Nos apresente qual foi a sua intenção de pesquisa, seu principal objetivo e o locus da mesma. Não que você tenha nos apresentado, mas é interessante e importante para os repositórios acadêmicos que o seu resumo apresente uma síntese da dissertação. O método está mais que definido e expresso, assim como sua perspectiva teórica. Sobre as palavras-chave, eu fiquei inquieta porque senti falta do conceito educação e das empoderadas IG. Lendo a sua introdução, observo, ou melhor, constato que a história de Luciana Dornelles é a história de muitas de nós mulheres pretas na universidade, e os aquilombamentos são tão necessários para nossa permanência nesse espaço de excelência branca e exclusão de corpos negros. E como você e eu, também tive que me aquilombar, e na época batizamos de Firmina, onde nós nos orientamos uns aos outros e desenvolvemos nossas próprias categorias de resistência. É um privilégio nesse sentido, que é uma sexta-feira de Oxalá, saber que na sua qualificação do projeto de mestrado à banca, sugeriu mudança de nível de mestrado para doutorado,
te colocando diante de um desafio, no caso de você, com você mesma. E te digo, essas oportunidades são raras, tenha certeza. Compreendo que, por conta da mudança de nível, o projeto teve que sofrer alterações e outros encaminhamentos, mas ainda assim, enfatizo que o projeto Empoderadas IG foi determinante enquanto fenômeno estruturante da sua experiência docente e chegada ao doutorado. Sobre a trajetória, lendo sua narrativa, achei incrível como nossas trajetórias se assemelham. Também não me via no campo da licenciatura. Minha cachaça era a ginástica de academia, a hidro e a dança, menos sala de aula. De certo aconteceu para você o que Desmond Tutu e Dalai Lama chamam de encantamento, o que Homi Bhabha conceitua como entrelugar e que Exu localiza como encruzilhada. Portanto, a sua narrativa, ainda que ecoe muitas vozes, é sua e é única, é sua autobiografia, ficando eu no encantamento, no entrelugar e na encruzilhada diante de sua trajetória. Buscar lacunas a título de validação ou não da sua dissertação, que é uma escrita narrativa, autobiográfica, de uma mulher preta, periférica, que ousa se insurgir aos clássicos da literatura para construir esse texto que parta da do saber para referenciar suas experiências como práticas corporais antirracistas, seria desconcertante para mim, outra preta insubmissa. Você, quando parte para a pós-graduação, depois de ver o fim do projeto das Empoderadas IG, você, Luciana, toma para si novas pautas de lutas em um contexto dito não lugar para nós. Ainda que a pós-graduação, que seja esse lugar onde a ponte se mostra infindável, ou melhor, pensando pela ótica da educação física, ver as traves e o gol tão distantes para a força que acreditamos não ter para um chute preciso. Esse lugar de tantos adoecimentos advindos dos açoites constantes através de referenciais e fontes clássicas europeias. Os doutores do saber, com muita sutileza, nos silenciando, inviabilizando nossas experiências e de nossos ancestrais. Mas não são todos. Vale dizer que vemos muitas acontecendo. O que quero dizer é que o privilégio branco de ser doutor faz com que nosso intento seja enfraquecido no processo, porque efetivamente ser doutor muda completamente a vida do negro e da negra. Eu sou o resultado dessa mudança. Você ascende socioeconomicamente, passa a circular em outras esferas do meio acadêmico, passa a ser exemplo para a família, ajuda mais a família e consome um pouco melhor o que dá vida, pode ser de lazer e conforto. Eu te pergunto, Luciana Dornelles, qual a vantagem de estar mestra? Qual a vantagem do conhecimento adquirido? Qual a vantagem de se aquilombar? O que eu vejo de você na sua escrita são experiências vividas e concebidas enquanto uma professora que assume o seu compromisso de luta e emancipação de crianças e jovens adolescentes negros no espaço escolar. Uma professora que se descobre militante ao identificar que não há desassociação entre ser mulher negra, filha, professora, acadêmica e opta por uma pedagogia própria, descolonizada, que ressignifica as teorias, inclusive Foucaultianas, de vigiar e punir, por olhar e acolher. Ou seja,
não vê apenas estudantes, mas corpos e identidades forjadas pelo racismo em constantes conflitos. Seria muito mais fácil adotar para a sua praxis o tecnicismo e tentar domar e acalmar esses corpos, mas você transgrediu o método tradicional e se reinventou. E te digo, a caminhada na pós-graduação ainda te fará ainda mais insurgente, porque ser doutora nos permite ampliar nossos horizontes pedagógicos. Proíve se tornou a professora que ela nunca teve. E só através da educação podemos transformar um mundo que foi moldado na superexploração do negro, ou seja, o capitalismo não sobrevive sem o racismo. Sobre seu estado da arte, suas fontes são essenciais para a concretude do seu projeto de educação. Sua escrita é como água do rio, transcorre num fluxo suave. Foi uma leitura em que estive quase sempre diante do espelho. Sua capacidade de transpor pedras no caminho são próprias das mulheres negras, que desde sempre aprendem a sublimar a dor, como nos diz Paul Gilroy. E é na dor que as minorias se unem e potencializam sua força. Por isso, quase nunca declino de um convite para a banca de mulher preta, especialmente por ser espelho. Uma Oxum sobe e puxa a outra. Parabéns, Luciana Dornelles. Parabéns para a sua família e para toda a comunidade que te faz pertencer. Conceito final, aprovada, com correções. Oraié e eu. Tomar uma aguinha aqui. Espero que eu tenha lido. Não é do teu jeito que tu iria ler, certamente, né, Ive? Mas tentei emocionadíssima. Tentei sentir Emocionadíssima. as Não tuas poderia ter palavras. sido melhor. Sua leitura não poderia ter sido melhor. Grata. Passo agora a leitura do parecer de outra mulher negra dessa universidade. Mulher que admiro muito por sua força de abrir caminhos. Passo a leitura do parecer da Gladys Elise da Silva Kercher. Luciana, começo agradecendo a ti e a Magali pelo convite para retornar a essa banca. Depois dos desdobramentos que a defesa da proposta trouxe, poder ver quais caminhos escolhestes, por onde decidistes concluir esse processo, é uma oportunidade única. Assim, quando recebi Descolonizando Práticas Pedagógicas, a narrativa de uma educadora na luta pela educação antirracista, retornei ao parecer que havia elaborado e fui repensando quais conceitos se mantiveram, quais nasceram da necessidade de dares conta da nova dimensão. Começo elogiando a versão impressa do trabalho, em tamanho A5, prática e agradável para manuseio. Desde já, gostaria de dizer que o trabalho que apresentas se constitui em uma importante contribuição para o campo da formação de professores, uma vez que faz reverberar as memórias das ações pedagógicas desenvolvidas por ti na escola e o quanto nessas memórias as dores do racismo praticado dentro das salas de aula
se faz sentir. Aponta para a importância da ERER, educação para as relações étnico-raciais, na formação dos docentes, bem como o quanto a população branca precisa compreender e assumir as responsabilidades pelos efeitos que o racismo, enquanto processo histórico, produziu nas suas vidas e na dos sujeitos negros e indígenas. Além disso, teu trabalho aponta para a urgência de educarmos a branquitude, compreendendo a ERER como um projeto de nação, uma política de reparação e a correção de um epistemicídio praticado na educação quanto às presenças negra e indígena. Os fragmentos que escolheste narrar e analisar, em especial o que consta na página 57, quando referes às memórias de uma amiga negra que, quando menina, foi colocada na lata de lixo pelos colegas. Impactam. Essa memória, cercada das falas das mães de teus alunos negros sobre as constantes indagações que recebem dos filhos sobre por que não nasceram brancos, me fez relembrar episódios de minha irmã mais velha, quando já no jardim de infância retornava da escola com essa mesma pergunta, lavando e esfregando o próprio rosto na tentativa de tirar sua cor. Também eu, aluna de Ildefonso Gomes nos anos 80, fui vítima de infindáveis episódios de racismo. Um muito especial relembro até hoje, visto que praticado por uma professora. Ao responder questão complexa do livro de história em voz alta, a professora branca me disse que a resposta com certeza não era minha, pois pessoas como eu não têm essa capacidade. Trago essas memórias para apresentar meus questionamentos. 1. O que faz com que episódios como esses, relatados em tua dissertação, ou relembrados por mim, violentos, constantes e cronologicamente distantes, guardem tanta semelhança entre si, o desejo das crianças negras de serem brancas? 2. O que faz o racismo no Brasil ainda estar tão fortalecido, como nos cenários escolares que analisas, fazendo com que brancos, quando acusados de racismo, se coloquem no lugar de vítimas, ao invés de assumirem suas responsabilidades? 3. Como imaginas que pode a escola pública transformar seus currículos de tal forma que as culturas negras periféricas encontrem protagonismo? 4. Como pensa ser possível conseguir articular nas ações de ERER as dimensões negra, também quilombola, e indígena, visto que no mais das vezes a escola reduz a ERER à questão negra? 5. Em tempos de cancelamento, de linchamento virtual e de discursos de ódio, como conseguir efetivamente tocar os docentes brancos para se engajarem na construção de práticas escolares antirracistas? Por fim, considero a dissertação aprovada sem correções. Encerro com os versos de Kuti no poema intitulado Cravos Vitais. Escrevo a palavra escravo e cravo sem medo o termo escravizado. Em parte do meu passado, criei com meu sangue meus quilombos, criei de liberdade o bucho da morte e cravei para sempre
em meu presente, a crença na vida. Desejo ver a continuidade de teu trabalho de pesquisadora, lançar holofotes sobre as práticas escolares antirracistas e cravar cravos no caixão do racismo, para que este se feche e deteriore. Siga teu dizer, fazer ciência sim, pacto pela vida e pela alegria negra. Obrigado, Gladys. Muito obrigada. Quero também registrar aqui a presença do grupo de pretos e pretas do pós-graduação, que fizeram um movimento muito forte, generoso, de um estar junto imenso com a Luciana e que hoje estão aqui presentes. Agradecer muito a presença de vocês aqui e todo o movimento que vocês construíram. A Luciana manda mensagens pedindo também para dar um cheiro em todos vocês e agradecer a presença. Passo a leitura, então, do terceiro parecer da professora Maria Aparecida Bergamassi. E ela inicia com uma epígrafe da própria dissertação da Luciana. E cabe a nós ser a geração que ensina para a próxima. Agradeço pelo convite para participar de um trabalho que é a avaliação da dissertação de mestrado de Luciana, mas que me chega como um presente de esperança, de otimismo, de possibilidades e criatividades, de aprendizagens, de autodescolonização, de autodesconstrução racista. Reconheço, em primeiro lugar, que é uma dissertação produzida em tempo recorde, com qualidade, com argumentação teórica, evidenciando possibilidades decoloniais. Catherine Walsh, no artigo que apresenta a importante obra que organizou, chamada Pedagogias Decoloniais, fala exatamente das possibilidades de reumanização que podem resultar de ações anticoloniais e antirracistas. Fala de ações concretas, entre aspas, rebeldes e desobedientes, que enfrentam o racismo e a colonialidade na prática diária do vivido e do sentido individual e coletivamente. Diante da palavra de importantes pensadoras e pensadores antirracistas e anticoloniais que escrevem no livro, o Walsh o apresenta como prática de teorização e toma as palavras de Stuart Hall para destrinchar esta expressão. Abre aspas. Mobilizar tudo o que podemos encontrar em termos de recursos intelectuais para compreender o que segue fazendo as vidas que vivemos e as sociedades em que vivemos profundamente anti-humanas. Fechar aspas. Por que remeto a isso? Porque sinto a dissertação de Luciana, sinto que a dissertação que Luciana apresenta, a produção intelectual de seu mestrado como uma prática de teorização, que emerge do movimento concreto pela transformação de si, da escola, da academia, da sociedade. Não é pouca coisa. E também não é um caminho fácil de pesquisa e de produção intelectual, porque implica pensar e mexer na vida que vivemos e na sociedade em que vivemos. Mexer naquilo que nos toca profundamente. E Luciana não só apresenta a constatação como denúncia,
da colonialidade, do racismo, senão o anúncio de possibilidades anticoloniais e antirracistas. São as potentes e fecundas frestas onde brotam possibilidades, onde germinam pedagogias decoloniais, como esta narrada por Luciana. E assim se apresenta, abre aspas, estudante e professora, eterna perguntadora, fechar aspas, citação da página 16. Ou seja, com os requisitos básicos de uma boa pesquisadora, que toma sua trajetória pessoal e profissional como empiria para refletir e propor ações antirracistas e anticoloniais para si, para a escola, para a sociedade. Esta escrevivência que coloca a sua memória, o seu vivido em reflexão, uma prática do feminismo negro em especial, um tipo de produção intelectual que dialoga desde si, desde seu corpo, desde sua história, desde seu sentir. É rigor teórico, metodológico, é fazer científico. É a coragem para admitir e registrar as agressões institucionais. É um processo reconhecer e dar-se conta que não está dado. É uma coragem sem fim, colocar isso a favor de uma reflexão coletiva, denunciar a humilhação, que é a manifestação do racismo. Página 17. Penso que a história de cada pessoa é uma tese, é uma dissertação. Mas a Luciana sabe traduzir a sua história como outras pessoas negras e indígenas o fazem. Grada Quilomba, Djamila Ribeiro, Bell Hooks, Lélia Gonzalez, Franz Fanon, Ailton Krenak, grandes pensadoras senti-pensantes. Aposta nas pessoas, aposta nas alunas e nos alunos, especialmente aqueles que são desprezados pela escola, negras e negras. Li a narrativa da professora Luciana, acompanhada por um espírito Paulo Freire, este grande educador de si, que disse certa vez que do seu encontro com Bell Hooks se enegreceu, se feminizou. Senti Paulo Freire na leitura das linhas e das entrelinhas dessa dissertação. Abre aspas. O Empoderadas me empoderou como professora. Fecha aspas, diz Luciana na página 25. Sentir o poder de um saber que pode transformar. Romper o silêncio pela desobediência a um poder que manda calar. Há um poder que não escuta. A desobediência. Lá na página 31 e 32. Por isso gosto tanto de Dona Aranha. Ela é teimosa, desobediente, sobe, sobe, sobe e nunca está contente. Bem diferente da Terezinha de Jesus. Se fortalecer no grupo. Mestrandes pretes. Página 34, 35, aquilombando-nos no mestrado. Foi uma das lives mais lindas e transformadoras que assisti nesse período, que me fez sentir pensar profundamente sobre o quão forte é o racismo institucional e o meu. Muito disso venho aprendendo com Graziella, outro presente que recebi. Quem sabe um dia, entre aspas, a academia se renove e entenda de uma vez por todas que temos o que dizer, que nossos saberes são válidos e que a única coisa que precisamos é de oportunidade. Página 37. Aposto nessa renovação. Também luto por ela, pois quero uma academia melhor, diversa, mais humana e mais democratizada. Lendo esse trabalho inovador, original, ousado, penso que se somam a outros, alguns apresentados no livro
reafirmando direitos, cotas, trajetórias e epistemologias negras e quilombolas na pós-graduação, que será lançado agora, dia 10 de março de 2021. Quero assinalar que o PPG Edu, em seus últimos 4 processos seletivos, vem mudando a sua face, com o ingresso de 71 estudantes autodeclarados, declaradas negros, negras, 24 no doutorado e 47 no mestrado, 23 mestres negros e negras já diplomados e pesquisadores indígenas que desde 2011 transformam a paisagem acadêmica do PPG Edu. 8 mestres, 1 doutor já diplomado, 2 mestres e 2 doutores a caminho. É preciso reconhecer que há uma subrepresentação, mas essa presença já se faz sentir em cores e sabores, mas principalmente em metodologias e teorias que começam a figurar no centro dos conhecimentos, como epistemologias críticas do mundo. Nesse sentido, faço referência a esse trabalho acadêmico, essa pesquisa que Luciana apresenta hoje, uma mostração de situações e processos racistas na sociedade, na educação e na escola. Uma mostração em que a autora se coloca e argumenta com rigor teórico, metodológico, autoetnografia, mas principalmente reflete e discute a partir das vivências pessoais e profissionais, numa perspectiva científica, as possibilidades antirracistas e anticoloniais que passam pela tomada de consciência individual e coletiva. Luciana relata esse processo desde o ponto de vista de uma mulher negra. Precisamos urgente fazer este processo também do ponto de vista da branquitude. Só efetivaremos práticas antirracistas se todas as pessoas se envolverem e não esperamos apenas as ações negras e indígenas, que, embora fortes e potentes, sensibilizam, mas não podem criar subjetividades antirracistas brancas. Essa parte nos cabe. Portanto, reafirmo que é uma dissertação aprovada como uma contribuição importante para descolonizar, uma renovação crítica, um alento de utopia no campo da educação, uma pesquisa para imacumbar o PPG Edu, página 89, referindo Luiz Rufino, e suas criações potentes, afro-inspiradas. Esta, no caso, quer dizer das ações que vão além da adesão à academia, apresentam uma superação, uma contribuição inovadora para a educação. A pesquisa segue e virou doutorado. Me sinto um pouco responsável por essa continuidade da pesquisa e faço uma pergunta como provocação metodológica para a continuidade da pesquisa. Como fazer com que a narração dessa história, Empoderadas IG, seja também a narrativa do grupo, seja a narrativa coletiva? Como fazer com as jovens partícipes dessa história se sintam protagonistas dessas reflexões? Como levar adiante essa pesquisa de forma colaborativa? Outro aspecto que gostaria de te desafiar para pensar na continuidade da pesquisa, sobre o poder colonial na própria escola, proibindo quem executa a força colonial. Compreendi a delicadeza política necessária de não falar da proibição, mas talvez como uma abordagem teórica, falar do poder colonial que atravessa a escola e dizer que não falamos só de flores, que todas essas pedagogias relatadas são insurreições diárias, com muitos enfrentamentos. É a colonialidade interna, quando nos alerta Silvia Kusikank.
Eu gostei que teu trabalho deu força, 2 professoras que aderiram ao projeto, afinal viraram 3. Mas acho que é importante dizer da violência colonial diária, exercida pelo próprio colonizado, oprimido, que se deixa inerte diante ou colabora ativamente com o racismo e o colonialismo. Acho que o item 2.4, valorizando a cultura e os saberes dos povos originários, foi feito para mim. A valorização dos conhecimentos produzidos por seus colegas, citando Márcia Tomazoni. Refletido um pouco sobre a repercussão do trabalho sobre jogos indígenas, me fez sentir que não é fácil realizar algo na escola, também a partir da educação física. É só superar a barreira colonial, compreender que a escola e que a educação física têm responsabilidades antirracistas e anticoloniais, mas parece que não cabe na educação física. Estudando as súmulas das disciplinas que compõem essa graduação na URGS, nessas últimas décadas, não encontramos uma sequer que trate da temática indígena. A primeira dissertação que abordou temática indígena foi realizada lá, defendida por um estudante colombiano em 2015, Jogos Autóctones Indígenas. E mostras como há necessidade de usar uma linguagem que aproxima, uma linguagem que traz para o centro a periferia. Queria te sugerir um livro que recém conheci, de Gabriel Nascimento, Racismo Linguístico, os subterrâneos da linguagem e do racismo, da editora Letramento, Belo Horizonte, 2019. Para postar no Lume, penso que são necessários 3 pequenos reparos. Arrumar palavras de citação de Quijano na página 46 e outras em espanhol. Porque chamar de espaço não formal o que acolhe hoje o projeto Empoderar. Por que chamar de espaço não formal o que acolhe hoje o projeto Empoderadas IG? Talvez retirar não formal e dizer que é um espaço educativo e artístico não escolar. Rever se todos os autores e autoras referidas estão nas referências. Ao final, abre aspas, me descobri uma professora com um quê de decolonial, na luta por uma educação antirracista e muito mais freiriana do que imaginava. Página 92. Adorei o quê? Acho que precisamos mais de quês decoloniais nos espaços educativos. Considero a dissertação aprovada com conceito A. Parabéns, Luciana. Parabéns, Magali. Agora, rumo ao doutorado. Encerro minha participação com um grande lamento pelas pessoas que morrem, pelas pessoas que adoecem e sofrem em meio a essa pandemia. Lamento por este país descuidado. Uma energia boa para todos. Tomar mais um pouquinho d'água aqui. Com isso, nós terminamos a leitura desses lindos textos a gente. Cada palavra, cada sugestão, cada olhar atento ao trabalho da Luciana, que se encaminha já para o seu doutorado. E antes de nós fecharmos a ata, ou a gente fecha a ata agora e faz abrir, acho que depois das leituras, acho que a gente podia ouvir vocês, né, da banca e deixar para vocês também, por favor, é tão ruim ser essa voz, né, fazer essa leitura, mas acho que o texto de vocês ele estava tão forte, tão potente, e que é como se eu ouvisse vocês de alguma maneira, mas eu queria muito que a gente pudesse, e que a Luciana, né, que vai ver esse momento depois, pudesse escutá-las. Então, não sei se alguém gostaria de falar. Por favor, Ive.
Bom, primeiro dizer da emoção, né? Parece que a gente congregou, né, nesse dia, que já é um dia forte, né? Cheuê, babá. A gente tem muito o que se emocionar. É um momento super atípico. Nunca pensei em viver uma experiência como essa, né? Olha, gente, assim, é muita coisa acontecendo nesse contexto pandêmico. Mas pensar que uma pessoa se preparou tanto para esse momento e justamente ela não poder, né, participar, vivenciar esse momento, que é uma experiência única, né? É um momento de rito, né? Um rito de passagem. Como é que a gente faz um rito de passagem sem esse corpo presente? Então, está sendo para mim extremamente emocionante. Minha voz hoje está muito diferente. Eu achei até que eu não ia conseguir falar. E foi bom que você leu o parecer. Porque se eu fosse ler o parecer, talvez eu não chegasse até o meio do parecer. Porque ele já foi construído dentro de uma perspectiva, né, de afeto, de acolhimento, porque foi uma pessoa que me conheceu na banca de Gabriela Nobre, a quem eu devo também assim, todo o meu respeito e gratidão, porque foi através dela que Luciana Dornelles me convidou para a banca dela. E é uma honra muito grande, porque é um trabalho maravilhoso. Então, eu preciso primeiro dizer aqui, para toda a família, para todas as pessoas que estão aqui presentes, que esse parecer ele já estava elaborado, porque faz tempo que ela mandou o trabalho e a gente já teceu o parecer. E nesse sentido, eu sou muito ansiosa, eu já queria deixar pronto. E aí teve toda essa mudança e disse que tinha que colocar um conceito. Eu não sei fazer isso. Então foi a hora que eu tive que meio que colonizar o meu parecer, né? Ter que colocar aprovado ou não aprovado. Então, quando e disse assim, né? Já vinha no material oficial que você tinha que colocar se tinha alguma sugestão, aprovada com correção. Então, eu quero justificar para todas as pessoas aqui que quando eu coloco aprovada com correção, é porque eu queria garantir, no parecer, que ela incluísse as empoderadas em G, que para mim é extremamente importante, ainda que isso vá ser o objeto central dela do doutorado. Mas não tem problema elas entrarem aqui, né, como o locus importante de todo esse processo. Eu quero muito que ela traga, né, essa relevância das empoderadas IG, por isso que eu coloquei aprovada com correções, que era para garantir isso. Gente, mas por favor, se eu pudesse, eu nem colocava. Fiquei aqui chateada depois quando você leu com correções, porque parece que não está perfeito. Não é isso. Como eu coloquei para vocês logo no início, nós, mulheres pretas, quando a gente pega na mão da outra, a gente não pega só para acariciar. É um colo de responsabilidade, né, Gladys? É um colo de responsabilidade. Então, só queria destacar aqui que o Ubuntu é a filosofia africana que me permite pensar a academia por um outro viés. Né? A gente consegue acolher, criticar, apontar erros, apontar defeitos, apontar problemas de pesquisa, mas numa outra perspectiva. Por isso eu estou muito feliz com a banca constituída aqui, professora Maria Aparecida, estou muito feliz em conhecê-la. Porque o que nós precisamos é de pessoas envolvidas, comprometidas, porque a gente gostaria muito, né, de ter essa aliança de professoras, doutoras brancas dentro da pós-graduação que entendesse as dificuldades e as realidades de um corpo negro que, quando chega na pós-graduação, vem carregado de marcas. Né? E as marcas que foram deixadas ao longo da trajetória escolar, elas não são fáceis da gente sublimar. A gente precisa de um esforço muito grande, de uma base muito forte. Eu peço à família de Gabriela, eu já vi tanto, eu falei de Gabriela Nobre, que colocou aqui para mim no privado o quanto é emocionante esse momento para a Luciana, mas eu quero emanar para a família de Luciana que estou recentemente saindo de uma situação muito difícil de saúde. Minha mãe teve 3 comas seguidos, agora no fim de outubro. A gente viu quase uma partida, mas a gente se apegou na fé.
O que eu quero dizer para vocês é que, independente de qual seja a religião de vocês, o Omolu está por todos nós, está por todas. Eu confio muito na recuperação da sua família e eu peço a vocês que pratiquem o padrão de frequência positiva. A gente precisa pensar no seu pai e na sua mãe fora desse lugar da doença, emanando pensamento de saúde, de força, de vibrações positivas, potencializar o que são eles sem a doença, para a gente não reforçar o estado, o quadro em que eles se encontram. É assim que eu penso, como é que nós, que estamos de fora do corpo adoentado, podemos ajudar nesse processo de recuperação, de volta à saúde. E eu sei o quanto é importante, Luciana, para toda a tua família e por toda a tua rede, que os teus pais, a tua mãe que está num estado um pouco mais agravante, possam celebrar com você esse momento tão lindo. A oportunidade que você está dando para a sua família de ter uma mestra negra, numa pós-graduação, numa universidade que a gente sabe que é de maioria branca. E como isso é efetivamente importante, como isso marca toda a tua família, como você é importante nesse momento, minha amiga. Seja forte, traga força para a sua família através do teu título. Vamos celebrar isso mentalmente. Vamos, nesse momento, fazer o que a professora Magali pediu no início. O momento da gente elevar a nossa fé. Porque o que a gente tem é a fé. A gente não tem o poder de pegar a vacina e dar nos nossos entes queridos. A gente não pode se auto-vacinar. A gente tem sofrido uma dor muito grande de ver tantas perdas. E não será a tua família que vai se desfocar nesse momento. Porque hoje você tem aqui mais de 80 pessoas junto com você, vibrando com você, e mais essas 4 mulheres que estão aqui, carregando toda a força do que é ser mulher numa sociedade machista, para mostrar para você a tua força, o teu valor. É isso que eu tenho para dizer para você. Salva Bona, eu te reconheço, você é importante. Salva Bona para todas as pessoas que estão aqui presentes, que a partir de agora faz parte de uma grande comunidade. Aquela comunidade de pertencimento que Desmond Tutu chama de Ubuntu. Obrigado, gente. Valeu. Muito obrigada pela escuta sensível. Que momento excepcional na minha vida. Muito obrigada. Gratidão a todas. Gratidão, Ive. Muito obrigada por essas palavras. E isso é interessante, né? Eu estava falando que eu estava pensando que a gente está aqui rompendo com uma temporalidade linear, né? A gente escreve um texto que é para um momento, inclusive dialoga com a Luciana ali, né? Se preparando para fazer perguntas para ela. E a gente está vivendo um outro tempo. Então, assim, como a vida ela é, né, atravessada por esse tempo que não é linear, né? E eu acho que o que tu traz, assim, de olhar para a vida mesmo, né? Para o que se representa essa vida pulsante, é fundamental. Muito obrigada pelas tuas palavras, que vão chegar a Luciana com certeza. Não sei se alguém gostaria, a Gladys ou a Cida. Sintam-se à vontade. Eu quero. Se eu conseguir, eu quero. Bom, quem me conhece sabe que eu tenho uma ligação muito profunda com os Dornelles, né? Há 25 anos eu convivo com essa família querida. A tia da Luciana é madrinha de uma das minhas filhas, da Bibiana, e a minha Bibiana se tornou uma Dornelles, né? Então, apesar da emoção e das lágrimas, é um momento de extrema alegria e orgulho, porque os Dornelles Ramos têm mais uma mestra, né? O Binho deve estar ouvindo em algum lugar, Rafael também deve estar ouvindo, Sarão, Neiva, todos vibrando de orgulho dessa guriazinha que eu conheci pequenininha, bem pequenininha, e que hoje essa mulher tão linda, tão potente e uma cientista tão séria, né?
eu sinto que hoje, essa tarde, se dê no silêncio de duas vozes que me atravessam, né? A voz da escola e o Defonso Gomes, que a janela do quarto onde eu estou dá para o pátio da escola. E essa escola silenciou há mais de um ano, né? Então eu sinto muita falta dessa voz, desse barulho, desse rebuliço de crianças negras dentro de uma escola pública, pulsando vida. E é um silêncio que atordoa, né? Como diz o Chico, esse silêncio todo me atordoa. E o segundo silêncio que me atordoa nessa tarde é o silêncio da voz da Luciana, né? Essa guriazinha que para mim fez 60 tantos coletivos negros que surgiram da força da potência, encorajando tanta gente, fazendo pulsar tanta gente. Então, apesar dos silêncios, né? Apesar dos silêncios, eu queria dizer para essa guriazinha, como diz o João Bosco, né? Ele tem uma canção que eu acho muito bonita. Ele diz alguma coisa como: hoje eu quero te ver sorrir, como quem descobre, enfim, a alegria. E hoje eu quero te ver sorrir, Luciana, porque, como a Ive já disse, é pulsão de vida, é alegria, orgulho dessa família, né? E é um momento para sorrir, de felicidade. É isso. Obrigada, Gladys. É um momento de sorrir, sim. E o sorriso da Luciana está aqui, né? Estou escutando a risada dela, né? A forma como ela faz as coisas terem uma leveza também, né? Ela traz uma leveza para esses momentos, do jeito que ela lida, do jeito que ela se envolve. Então, tenho certeza que ela está sorrindo, né? Nesse momento. Cida, gostaria de falar? Também queria dizer da minha emoção, assim, que poder, pelo significado desse momento, por rememorar a dissertação e a trajetória da Luciana, por lembrar também do quanto essa escrita dela é uma escrita que, bom, eu acho que não são todas as pessoas que têm essa potência de escrita, assim, por mais que a gente tente, assim, às vezes, aqui na academia, né, se dispor, e ela vem com uma potência de escrita muito forte, muito autoral, e ao mesmo tempo, assim, muito fundamentada, né, então, assim, eu fiquei pensando, é uma Bell Hooks nascendo aqui na URGS, é uma Grada Quilomba, sabe, nascendo aqui pertinho, né? Nascendo porque está aqui dentro do nosso programa de pós-graduação e eu fico muito honrada com isso. Eu também estou muito emocionada de estar aqui com a Gladys, querida colega, e com a Ive, que eu estou conhecendo hoje, né? Por aqui. Está também com a Magali, que a gente vem trabalhando juntas nesse ano de isolamento e afastamento, a gente continua trabalhando juntas nos saberes. Então, assim, eu penso que talvez num outro momento, assim como na semana que vem vai ter o lançamento do livro, a aula inaugural, se pense uma roda de conversa em que a Luciana possa falar desta pesquisa, porque ela tem um significado muito especial, ela extrapolou o mestrado, assim, ela veio com uma força muito grande, está indo para um doutorado, e talvez ela pudesse sentar com colegas, com outros professores, chamando a Ive, chamando a Gladys, que pode ser também aqui por esse caminho, né, para a gente poder, para escutar, né, escutar a Luciana, para que ela fale
certamente se ela tivesse apresentado aqui, tivesse tido essa oportunidade de arguir e de escutar algumas problematizações que a gente coloca assim para ela pensar, mas enfim, eu sei que ela vai assistir a defesa, vai ler os pareceres e vai conversar com a gente, mas enfim, dizer assim que está sendo difícil para todos nós esse momento, né, com as nossas tá mergulhado né, nessa tragédia brasileira que dá vontade de chorar a todo momento, né, mas que eu senti assim o trabalho da Luciana como uma esperança, mesmo ela não estando aqui, mesmo estando envolvida particularmente nessa tragédia, sentir que ela está aqui com a gente e que ela traz muita esperança para nós. Então, agradecer e parabenizar de novo, né, a Luciana, a sua família e a Magali, que dá sustentação para a Luciana seguir aqui no PPG Edu. E convidar, sim, reafirmar semana que vem na aula inaugural e o lançamento do livro, que eu acho que é um marco assim dentro do programa de pós-graduação em educação e que daqui a pouco a gente possa fazer uma banca inteira negra, né? Porque ainda não dá, porque não tem professora. Na defesa do projeto a gente falou sobre isso, né? Então a gente está lutando muito para que a gente tenha professores e professoras negras, professores e professoras indígenas também na universidade e no programa de pós-graduação. Obrigada, Cida. Sim, essa é uma luta, tem muita coisa pela frente ainda, né? Apesar que tu já apresentavas ali no teu próprio parecer alguns dados, né? Que eu acho que é importante a gente olhar também para eles, mas tem muita coisa para se avançar. Aliás, eu queria salientar aqui que dia 10 vai ser também um dia muito especial, né? Porque a gente vai ter à noite essa aula inaugural, né, com os estudantes de pós-graduação que, enfim, né, que compuseram aí essa obra importantíssima, né, falando dessas epistemologias, né, que foram trabalhadas e são trabalhadas por esses pós-graduandos. E pela manhã a gente tem uma live aí com os mestres indígenas, né, Caigangue e Guarani, então vai ser um dia dos saberes indígenas na escola, né, de manhã os indígenas, à noite os pretos e pretas, então assim, é isso, a gente quer que a universidade, e vamos lutar, né, cada vez mais para que a universidade se transforme a partir dessas presenças, né, acho que isso é fundamental. Eu vou fazer, então, a leitura da ata final. Essa ata ela é assinada por mim e pela Luciana, e vai anexado a essa ata os pareceres, né, da banca que referendam, então, o que está colocado na ata. Então, vou fazer a leitura. A ata diz o seguinte: ata da sessão de leitura pública de pareceres da dissertação de Luciana Dornelles Ramos, em conformidade com o artigo 30, parágrafo 4º e inciso 2 do regimento do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aos 5 dias do mês de março de 2021, às 14h30, na sala do MConf, realizou-se a leitura pública dos pareceres relativos à dissertação intitulada Descolonizando Práticas Pedagógicas, a narrativa de uma educadora na luta pela educação antirracista. A professora orientadora, a doutora Magali Mendes de Menezes, procedeu à leitura pública dos pareceres de Maria Aparecida Bergamassi, PPG Edu, da Gladys Elisa Pereira da Silva Kirchner, da URGS, e Vanilde Guedes de Matos, da Universidade Estadual de Feira de Santana. A banca examinadora considerou a dissertação aprovada, com correções. Porto Alegre, 5 de março de 2021.
Ive, acho que é importante isso, sabe? De a gente olhar para o texto de novo, né? Todos vocês sabem aqui, a Luciana fez um trabalho gigantesco de, em pouco tempo, terminar a sua dissertação. Terminar a sua dissertação e inventando coisas nesse momento de terminar, né? Para quem leu a primeira versão do projeto, ela trouxe novos elementos, ela incorporou novas coisas, então foi um trabalho assim intenso, que teve até um certo, né, esgotamento da própria Luciana, e chegou nesse texto belíssimo, né, que vocês também fazem essa leitura. Então, acho que sempre fica algumas coisas, acho que é importante a gente dar uma olhada em algumas revisões ali dessa escrita, né? E dizer, Luciana, te acompanhar nesse tempo foi uma aprendizagem profunda. Foi uma aprendizagem de formas de se ler, de jeitos de se escrever, de formas de compartilhar, acompanhar a Luciana com o seu grupo de pretos e pretas, acompanhar a Luciana, a primeira defesa que ela fez foi para esse grupo, a primeira banca que ela apresentou esse trabalho foi para esse grupo, né? Esse grupo trouxe questões, então é como esse segurar a mão que a Ive, né, trazia, é um segurar a mão profundo, segura a mão, segura a alma, né? Ao segurar a mão se atinge a alma e se caminha junto. Então a Luciana sempre trouxe isso e trouxe isso para outros grupos, né? Traz isso para os nossos grupos de orientandos, para o meu grupo de orientandos, né? Um grupo, né? Alguns estão aqui presentes, e ela sempre é essa palavra assim, de ânimo, de fortalecimento, de empoderamento mesmo, né? Esse projeto que ela coordena junto com essas meninas, ela é esse projeto, ela vai construindo de uma forma muito bonita esses empoderamentos, né? E quando ela vai construindo isso, ela vai captando o que o outro tem de mais potente, né? Isso é muito raro na humanidade, né? A Luciana é essa pessoa rara. Quero te agradecer muito esses momentos de aprendizagem, Luciana. Seguimos, né? Seguimos agora no doutorado. Eita, doutora, só vai ter doutora preta aí, gente, nessa universidade. E vamos esperar, Luciana e tantas outras, né, Gladys? Aqui no programa, toda vez que a gente vê a Gladys, a gente fala isso. Esperar no programa de pós-graduação, que precisamos da presença de vocês. Então, de novo, assim, né? Dizer desse jeito estranho, né? Que foi essa tarde, assim, estranho no sentido de que é um estranhamento tudo isso, né? É uma coisa muito diferente, assim, para a gente, né? Viver esse momento, assim. Tá falando da Luciana, Luciana tá aqui tão pertinho da gente, mas ela está aqui, né? De alguma forma. Eu acho que também esse momento nos faz pensar a necessidade de exercitar outros modos, né? Outras presenças e outros modos, né? De se fazer esse ritual aqui. Então, queria agradecer muito. Eu não sei se algum familiar, algum amigo em especial gostaria de deixar também uma palavra aí nesse final, né, de ritual aqui que a gente está construindo. Fica. Professora Magali. Graziela, diga lá, querida. Oi, queridas. Uma alegria ter acompanhado essa banca, esse momento. Para nós
do grupo de negros e negras da pós-graduação. Com muita emoção que a gente vê essa tarde, assiste essa tarde. A gente se espelha muito em vocês, mulheres, principalmente as referências negras, e o escutar e ouvir e sentir o que foi, né? Essa dissertação da Lu, sem dúvida nenhuma, é para nós é um gatilho, e é um gatilho extremamente positivo, que a gente possa cada vez mais estar dentro da universidade, se fazer presença dentro da universidade, e a gente cada vez mais entender que esse lugar é nosso. A Lu, mais uma vez, ela nos traz e nos mostra na prática, né, no seu fazer, o quão importante é a gente estar neste lugar. Então, a gente quer agradecer a Luciana, dar os parabéns para a Luciana, agradecer essa banca maravilhosa, que com certeza esse dia a gente já tem falado aqui no nosso miudinho, no nosso grupo do Arts, ele é histórico, ele já está fazendo parte da história da URGS. Obrigada. Com certeza, Graziela, muito obrigada pelas palavras aí dirigidas a Luciana. Esse dia já é... Não sei se mais alguém gostaria de falar. Se não, ficamos com essas palavras da Graziela, essas palavras finais tão fortes, representando certamente o que muitos aqui sentem. Então, eu dou por encerrada esse... Encerrado é tão engraçado, né? Mas nunca se encerra, né? Essas coisas ficam ressoando na gente, vão ficar ressoando por muito tempo. Mas no dia de hoje, nesse momento cronológico do Deus Cronos aqui, nós fechamos a nossa sessão pública com a Luciana Dornelles Ramos, mestra, e já se encaminhando a partir dessa defesa para o seu doutorado, né, conforme já foi aprovado pela Compós. Um abraço. Ya Totô! Ya Totô, seu Abaluaê! Ya Totô! Joguem as pipocas! Isso aí. Muitas. Pode ligar os microfones que a gente aplaudir. Beijo! Salve! Salve, salve! Essa Luciana tomba lacra e empodera. Linda! Uma banca difícil de acabar, gente. Desculpa. É difícil. Ô, Cida, vamos pegar essa tua ideia. Pedir para a Luciana apresentar depois, mais adiante, seu trabalho, né? Para o grupo do... Para a URGS. Para a URGS. Um beijo grande aí, gente, para vocês. Se cuidem. Se cuidem.